Esse trabalho tem como tema conservação de alimentos pela fermentação e como componente Sandriele Pereira Batista. A fermentação é um conjunto de reações químicas controladas enzimaticamente, em que uma molécula orgânica é degradada em compostos mais simples, liberando energia. Consiste basicamente na modificação intencional dos alimentos pela atividade de certos micro-organismos para obter produtos de sabor agradáveis, saudáveis e estáveis. É um processo anaeróbico no qual uma transformação química é realizada em um substrato orgânico pela ação de enzimas produzidas por micro-organismos. A fermentação é utilizada na panificação, na produção de bebidas alcoólicas, iogurte, queijos, produtos à base de soja, entre outros. Objetivos da fermentação: inibição de bactérias deteriorantes e patogênicas, formação de sabor e aroma característicos, desenvolvimento de textura e viscosidade e tornar os alimentos mais digeríveis. A fermentação pode ser classificada quanto ao material a fermentar. Tem-se açúcares, celulose, pectina, albumina. Quanto ao produto da fermentação, tem-se alcoólico, acético, lático, propiônico, butírico, acetonabutanol, etc. E quanto ao agente da fermentação, pode ser provocada por leveduras, por bactérias e por bolores. Além disso, os processos fermentativos também podem ser classificados de acordo com a maneira pela qual o substrato é adicionado e o produto é retirado. Na fermentação descontínua, o substrato é inicialmente carregado no recipiente e, ao término do processo, o produto é retirado do mesmo. Já na fermentação contínua, a matéria-prima é adicionada com uma vazão constante e o meio fermentado é retirado com a mesma vazão de alimentação. As fermentações também podem ser classificadas em heterofermentativas e homofermentativas. As heterofermentativas ocorrem quando os micro-organismos utilizados produzem produtos variados. Por exemplo, na produção de bebidas alcoólicas, os micro-organismos atacam os açúcares e produzirão como produtos principais o álcool, o etanol e gás carbônico. Já nas homofermentativas, ocorrem quando os micro-organismos utilizados nas fermentações produzem um único produto principal. Por exemplo, na elaboração do iogurte, queijo, os micro-organismos inoculados atacam o açúcar do leite e o produto formado é o ácido lático, que é o único produto principal. No caso da fermentação lática, as bactérias atacam o álcool formando o ácido acético, o vinagre. Etapas da fermentação: é um conjunto de reações enzimáticas que ocorrem no hioloplasma. Há então a degradação da glicose, que é transformada em ácido pirúvico. Então, há uma redução do ácido pirúvico para assim ter a formação de produtos da fermentação. Fermentação alcoólica é um tipo de reação química realizada pela ação de micro-organismos sobre os açúcares, produzindo etanol e gás carbônico, além de outros produtos secundários. É um processo de grande importância, porque é através dele que é obtido álcool industrial e todas as bebidas alcoólicas fermento-destiladas e fermentadas. Ela acontece no citosol, o hieloplasma da célula. A glicose será oxidada e formará duas moléculas de ácido pirúvico, cada um com 3 carbonos. Na formação desse piruvato será perdido hidrogênio, então o NAD, que é o aceitor intermediário de elétron, captura essas moléculas de hidrogênio. Cada piruvato vai perder um gás carbônico e 2 oxigênio, formando assim uma molécula chamada etanol. O NAD vai devolver os elétrons de hidrogênio para o etanol, formando uma molécula de C2H5OH, que é o etanol. A fermentação acética é tradicionalmente um subproduto da fabricação do vinho, mas qualquer produto com fermentação alcoólica pode ser utilizado. Na indústria de alimentos, é largamente utilizada na produção de vinagre, pela oxidação do álcool por bactérias acéticas, como a Cinobacter e Gluconobacter. Porém, várias espécies acéticas podem oxidar o álcool a ácido acético, mas muitas delas também podem oxidar o ácido acético a gás carbônico e água,
o que é indesejável quando se tem como objetivo a produção de vinagre. Na fermentação acética, o piruvato vai sofrer uma hidratação e vai sair 2 moléculas de gás carbônico. Logo, o piruvato também foi descarboxilado. Então, o NAD será convertido em NADH2. O NAD ganha hidrogênio, logo o NAD se reduz e o piruvato se oxida. Assim, ele sofre uma oxidação e uma descarboxilação oxidativa, porque o piruvato descarboxilou e oxidou ao mesmo tempo, formando o ácido acético ou acetato. É a fermentação que tem como produto principal o ácido lático. Ocorre sobre açúcares de origem vegetal ou animal, formando ácidos orgânicos, como por exemplo picles, chucrute, azeitonas, iogurte, manteiga, leite fermentados, queijo e salames. Esse processo ocorre no citosol. A glicose é atacada por 2 moléculas de ATP. Com a entrada desse ATP, vai quebrar as ligações dessa molécula, formando 2 moléculas de ácido pirúvico. O NAD, aceptores intermediários de hidrogênio, captura esse hidrogênio que foram perdidos na molécula de glicose. Esses hidrogênios voltarão para essa molécula orgânica do piruvato. Então teremos o ácido pirúvico na presença do NADH2, formando assim o ácido lático. Há também outros tipos de fermentação em alimentos, como no vinho, a fermentação malolática, que o ácido málico é transformado em ácido lático mais gás carbônico. Essa fermentação é utilizada em vinhos para a redução da acidez. Há também no queijo, com a fermentação propiônica, em que o ácido lático é transformado em ácido propiônico mais ácido acético mais gás carbônico. Essa fermentação é utilizada na produção de queijos de massa cozida prensada, como o queijo tipo suíço. É importante lembrar que esse tipo de fermentação é indesejável em outras variedades de queijo, por exemplo, mussarela, queijo coalho, etc. Controle das fermentações. A fermentação é um processo que se favorece o crescimento dos micro-organismos de forma controlada. Há algumas condições que podem evitar o desenvolvimento microbiano indesejável e, por outro lado, estimular o desenvolvimento de micro-organismos responsáveis por fermentações desejáveis, como no pH. Sabemos que os micro-organismos têm pH ótimo para se desenvolverem, portanto, seu crescimento pode ser controlado pela acidez do meio. Já na fonte de energia, a maioria dos micro-organismos ataca primeiro os carboidratos, depois as proteínas. Na temperatura, cada grupo de micro-organismos possui uma temperatura ótima de crescimento e, portanto, a temperatura do substrato exerce um controle efetivo do crescimento microbiano, como em leveduras de 10 a 30 graus Celsius, em bactérias acéticas 34 a 36 graus Celsius, em bactérias lácticas, como no iogurte, com aproximadamente 45 graus Celsius. Na disponibilidade de oxigênio, o oxigênio é um fator que limita o crescimento microbiano. As leveduras, na presença de excesso de dióxido, terão função multiplicativa de suas células, enquanto na ausência ou pouca quantidade de oxigênio, terão atividade fermentativa, com a produção de álcool. Já na ação do cloreto de sódio, dependendo da concentração, é um fator negativo para a maioria dos micro-organismos e, por isso, é um bom agente conservador de alimentos. O sal adicionado ao substrato alimentício limita a quantidade de água disponível. Assim, nesses substratos salgados, se desenvolverão apenas aqueles micro-organismos que podem viver em atividade de água baixa. Muitas bactérias lácticas conseguem viver em determinadas concentrações de sal, como por exemplo picles, chucrutes, azeitonas. Vantagens da conservação de alimentos por fermentação. Condições suaves de temperatura e pH que contribuem para a manutenção das propriedades nutritivas dos alimentos e propriedades sensoriais. Obtenção de produtos únicos com novo sabor, aroma e textura. Baixo consumo de energia devido às condições de operação branda. Custo de investimento e operação relativamente baixos. E tecnologia relativamente simples. Efeitos da conservação sobre a qualidade de alimentos. Mudanças complexas em proteínas e carboidratos amaciam a textura de produtos fermentados. Mudanças no sabor acontecem por causa da redução da doçura e aumento da acidez.
O aroma é devido a um grande número de componentes químicos voláteis, como amina, ácidos graxos, aldeídos, estéreis e cetonas, e de produtos oriundos de interação desses compostos durante a fermentação e a maturação. Quanto à qualidade nutritiva dos produtos fermentados, as condições suaves do processamento permitem reter a maior parte dos nutrientes presentes originalmente. A fermentação também prolonga a vida útil dos alimentos por mecanismos muito diversos, entre os quais que se podem mencionar a produção de ácidos ou de álcool, a produção de substâncias bactericidas, a diminuição do potencial redox e nos produtos maturados, a redução da atividade de água. Contudo, eventualmente não são suficientes para conseguir sua completa estabilidade. Por isso, é comum completá-las com outros métodos de conservação suave, como refrigeração ou pasteurização. Essas são as referências bibliográficas. Esse foi o meu trabalho. Obrigada.